Beleza. Boa noite, mulheres lindas, muito bem-vindas. Nesse encontro a gente tem muitas convidadas e hoje nós vamos para o nosso sexto encontro, vamos falar sobre o conto Manaui. É um conto lindo que fala sobre a dualidade da mulher e também a relação da mulher com o parceiro. E todo mundo pode interagir o tempo todo, né? Como a gente já falou antes de começar aqui a gravação. Fiquem à vontade para fazer perguntas, interações e a gente vai, antes de começar todo o nosso trabalho, a gente vai fazer um relaxamento só para a gente se desconectar aí da agitação do dia a dia, tá bom? Vocês estão escutando bem? Tá tudo certo? Maravilha. Então, gente, vamos fechando os nossos olhos primeiramente. Vamos deixar nossa coluna ereta. Os pés conectados ao chão, como se eles estivessem criando raízes. O alto da cabeça conectado ao céu. À medida que você vai inspirando grande, você solta, inspira pelo nariz, solta pela boca. Vai fazendo isso mais 3 vezes no teu tempo. Inspira e solta. Agora que você está mais tranquila, você vai percebendo o teu coração, as batidas do teu coração. Vai deixando os pensamentos lá fora, as coisas do dia a dia. Vai pedindo a presença da tua mulher selvagem, do teu lado instintivo. Vai agradecendo por estar nesse grupo de mulheres. E vai abrindo a sua mente, o seu coração para as trocas que nós vamos fazer hoje. Vai voltando para o aqui e agora. Inspirando, expirando, sentindo o teu corpo. Isso. Vai ficando presente. E vai abrindo a tua escuta. Legal. Vamos em frente? Bom, hoje a nossa dinâmica de atividade ela vai ser um pouco diferente do que o normal, porque a gente está trazendo um texto que é fora do livro Mulheres que Correm com Lobos. Só para, como a gente tem visitantes aqui hoje, só queria falar rapidamente sobre Mulheres que Correm com Lobos. Esse livro foi escrito pela Clarissa Pinkola-Estés. Ele é um livro de várias histórias que existem no mundo. Por exemplo, Patinho Feio, por exemplo, o Barba Azul, o Manaui, que a gente vai ler hoje. E cada história, a Clarissa, que é uma psicóloga junguiana, ela vai desmembrando os significados que existem além daquilo que é visto, né? Entrando num nível um pouquinho mais profundo sobre quais são os significados psicológicos sob uma perspectiva que é a gente se reconectar com a mulher selvagem. A mulher selvagem, ela não é aquela mulher que é dominada pelos seus instintos, não é aquela coisa meio animalesca ou meio desconectada da razão. A mulher selvagem é aquela mulher que consegue viver os seus ciclos naturais e respeitar isso, usar isso em seu benefício também nos ciclos sociais que existem. Então é compor todos esses aspectos que às vezes são tidos como misteriosos, a mulher tem esse sexto sentido, a mulher tem isso, a mulher tem aquilo,
todo esse lado que é tido como misterioso e às vezes não fáceis de serem medidos e explicados, integrar isso no cotidiano na sua vida. Então, esse é o desafio que ela tem com esse texto. Ele não é um texto tão simples de ler sozinho, por isso que surgiu a motivação da gente fazer o grupo de leitura em conjunto, até porque o contato com outras mulheres enriquece a nossa percepção, porque quando a gente fala sobre o desenvolvimento de cada uma de nós, na verdade, quando a gente está falando das nossas dores, a gente também está falando das dores de outras mulheres. Quando a gente está falando dos nossos processos de cura, a gente também está ajudando a curar toda essa rede de mulheres que estão conectadas, tá? Então é por isso que a gente tem esse grupo. E hoje a gente não vai começar como a gente começa sempre, que é com o livro. A gente vai começar com um texto que a Samantha, que é uma das integrantes do nosso grupo online, compartilhou no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, no grupo de Facebook. E o texto se chama Liderança Feminina e a Síndrome de Rapunzel. Normalmente, líderes costumam ser solitários, mas entre as mulheres a situação é ainda mais recorrente. Então, a nossa ideia eu vou ler rapidinho, é um texto que vai durar uns 2 minutinhos de leitura, acho que nem isso. Mas a nossa ideia depois disso é ver quem se identifica ou como que cada uma se identifica com isso e disso desmembrar para o conto de hoje, que daí a gente vai ler o conto, falar sobre o conto e lá no fechamento tentar integrar esses 2 assuntos. Tá bem? Preparadas? Vamos em frente? Então eu vou começar lendo o texto, lembrando que a qualquer momento vocês podem tirar do mudo, fazer alguma pergunta e fazer algumas considerações, tá? O tempo todo. A solidão na liderança não é algo novo. Na verdade, a necessidade de estar só é inerente ao ser humano. Não é incomum o isolamento em momentos de... Posso ler rapidinho e interromper? Não? Tá. Não é incomum o isolamento em momentos de dificuldade e que necessitem de certo tempo de reflexão. No entanto, o que temos visto é um isolamento permanente daqueles que ocupam cargos de gestão. Este isolamento é ainda mais visível no universo feminino. Seja em razão do pouco número de mulheres no C-Level, em nossas empresas, ou em razão do complexo papel que a mulher vive em seu dia a dia, é possível dizer que as mulheres no topo vivem muito mais isoladas no mundo corporativo do que os homens na mesma posição. Toma a liberdade de chamar esse cenário de Síndrome de Rapunzel. Mundialmente conhecido, Rapunzel é um conto de fadas que narra a vida de uma menina criada por uma bruxa que vive isolada em uma alta torre sem portas ou escadas, apenas com uma janela no topo. A história original é um pouco mais dramática do que as recentes versões encontradas em desenhos animados, mas ainda assim com um final feliz. Fato não tão conhecido é que este conto foi apenas compilado pelos irmãos Grimm. Rapunzel é uma adaptação de um conto francês, escrito por uma mulher e publicado originalmente em 1698, com o nome de Percinette. Charlotte Rose de Calmont de la Force, ou Mademoiselle de la Force, autora da Percinette, não chama atenção somente pelo nome, que coincidentemente pode ser traduzido como Dama da Força. De la Force foi uma conhecida escritora francesa dos séculos 17 e 18 e uma das únicas 25 mulheres europeias à época que fizeram parte da prestigiada Academia dei Ricovratti, atualmente conhecida como Academia Galileiana de Ciências, Letras e Artes, em Pádua, na Itália. A academia, fundada em 1599, é o que teve como um de seus fundadores Galileu Galilei. Admitiu mulheres apenas como membros honoráveis, e não permitindo a elas o direito ao voto, à ocupação de cargos distintivos ou mesmo a participação em reuniões. Não há aqui nenhuma intenção de fazer críticas à sociedade da época. Vamos concordar que a presença de 25 mulheres no século XVII em uma academia já era um imenso avanço. A reflexão interessante se dá no paralelo que podemos traçar entre os sentimentos que levaram de la Force a escrever um conto sobre solidão, isolamento e superação, e os sentimentos que continuam sendo o da mulher do século XXI. Mesmo existindo avanços, ainda é notado pouco interesse da mulher por altos cargos. Menos de 20% dos conselhos e diretorias das 500 empresas listadas pela Fortune são ocupadas por mulheres, de acordo com os dados da Pew Research Center. No Brasil, este percentual chega apenas a 19%, segundo o International Business Report. Tal cenário não vem somente da falta de condições que muitas empresas oferecem,
mas da consciência desse isolamento, mesmo quando pouco perceptível, que é decorrente de ambientes desiguais, não meritocráticos e machistas. Vale destacar que atualmente esses ambientes não são mais a regra. A cada dia vemos mais empresas conscientes da importância social e econômica da presença da mulher no mercado de trabalho e em cargos da alta gestão, incentivando o empoderamento e o fortalecimento feminino. No entanto, ainda se faz importante e necessário investir em iniciativas sobre igualdade de gênero no mercado de trabalho e em discussões sobre lideranças focadas em pessoas e não em gêneros, mostrando à mulher que ela não precisa se isolar em uma torre de Rapunzel. Na história de La Force, sua heroína encontra meios de escapar da torre utilizando suas principais qualidades, e mesmo sendo punida, ela é recompensada no final. De La Force não teve o mesmo destino de sua heroína. Por ser uma mulher que vivia à frente do seu tempo e prezava a liberdade, foi condenada pelo rei Luís XIV a viver o resto de seus dias isolada em um convento. Este conto foi escrito há mais de 3 séculos e, ainda assim, a história da Dama da Força parece ser mais atual do que nunca. Que a força da história de La Force nos sirva de inspiração, afinal, a torre não é o nosso lugar. Então, é forte, né? Alguém aqui está em cargo de gestão, esteve em cargo de gestão e optou sair? Tem alguém que se identifique com essa história? Temos 15 participantes aqui. A Rose acenou. A Rose acenou, desculpa, gente, é que eu não estou conseguindo ver todas simultaneamente. Então, Rose, eu vou liberar aqui para você. Pode falar um pouquinho da tua experiência, Rose. Eu estava tentando descobrir como é que fazia para alguém me ver aqui. Maravilha. Eu passei por um processo recentemente de isolamento bem forte, bem intenso, e ele ainda permanece um pouco. Eu saí do mundo corporativo, eu tinha cargo de gestão, eu me sentia bastante infeliz com a profissão que eu tinha e tal. E eu optei por um momento de isolamento que já vem durando, acho que 1 ano, mais ou menos, que é morar afastado, é selecionar. Assim, eu não me relaciono mais com as pessoas que eu costumava me relacionar, então eu me relaciono só com a minha comunidade em volta, com pessoas que estão bem próximas, o vizinho da frente ou o vizinho do lado. Uhum. E eu acho que esse processo foi muito enriquecedor. Eu acho que eu só tive um despertar e um crescimento por conta do isolamento. Eu acho que foi, para mim, pelo menos, foi riquíssimo. E tem sido muito rico. Eu ainda me desafio muito a não me isolar completamente, porque eu acho que faz parte da evolução a gente se relacionar com o outro. Porém, eu estou tendo muita dificuldade. A partir do momento que eu me isolei, eu tenho maior dificuldade agora de lidar com os problemas do mundo e com as pessoas. Então, eu moro numa montanha, eu sou praticamente uma ermitã, assim. Moro isolada, moro no meio da natureza, e cada vez que eu preciso sair da minha cabana e da minha pequena bolha aqui, parece que o mundo faz questão de me dar uma mensagem de que eu devo continuar nesse caminho, porque cada vez que eu desço o meu morro, eu lido com coisas que eu não gostaria de estar lidando, né? Ou é uma notícia ruim, eu vou no supermercado fazer uma compra, eu vejo um noticiário assim, gritando no mercado, ou alguém vem me dizer que alguém foi assassinado, alguém vem na minha porta, às vezes me contar algum crime, alguma coisa. Eu também não tenho televisão em casa, eu só acompanho por redes sociais, alguma coisa ou outra, mas seleciono bastante. Então, assim, ao mesmo tempo que é positivo e ajuda a evoluir, a se reencontrar, a curar, ele também é perigoso, entende? Porque agora, por exemplo, eu tenho muita dificuldade, assim, eu não estou querendo, eu não vejo motivos. Por mais que eu estou tentando me forçar a me relacionar com as pessoas, parece que a força é contrária, a força está me dizendo que eu estou no lugar certo, que eu deveria continuar nesse processo de isolamento, e que não, sabe, eu acho que eu estou tentando forçar uma colocação. Situação. Existem 2 tipos de solidão. Existe a solidão voluntária, que é quando você se recolhe, a Clarissa ela fala isso nos capítulos anteriores, que você precisa em algum momento se recolher para você entender o que é seu, o que é do outro. Né? Às vezes a gente vive tanto num contexto social que a gente acaba acreditando que tudo que vem de fora é verdadeiro. E quando você passa por um momento de solidão voluntária, isso pode acontecer, não precisa ser assim, tirei 1 ano sabático. Isso pode acontecer diariamente
nos 10, 15 minutos que você se dedica a ficar numa solidão voluntária, ou pode acontecer num fim de semana de imersão em alguma atividade que você fica solitária. Mas o texto, em especial esse, está falando da solidão que acontece por uma imposição social não desejada. É quase uma coisa que estou no poder, agora eu não posso mostrar minhas fraquezas, agora outras pessoas me invejam, agora eu não tenho com quem dialogar sobre isso. Então, ou eu sou sou taxada como uma pessoa que eu não posso ter, por exemplo, família porque eu estou no poder, eu não posso demonstrar afeto, eu tenho que ser daquele modo linear e racional que talvez os homens sejam por natureza, né? Enquanto a gente costuma ser um pouco mais maternal e um pouco mais encontrar outras formas de se relacionar com o mundo. Então, esse isolamento é que eu queria entender se, por exemplo, você sofreu quando você falou eu não gostava mais do meu trabalho. Você não gostava do que você fazia ou você não gostava da situação que se impunha por esse isolamento que se coloca? Não existe, é fato, um super isolamento no mundo corporativo. Eu acho que a mulher que exerce qualquer cargo, que ela, né, tenha poder, algum tipo de poder, é inerente, assim, ela acaba se isolando, sim. Eu não sei, não sei, tanta competição, tanta necessidade de aprovação no mundo corporativo para a mulher, que é impossível ela estar totalmente livre, né, e relaxada e na sua potencialidade máxima. Eu não sei, minha percepção, né, pela experiência que eu tive, parece que você tem que estar imbuída de uma máscara, tem que estar na torre, protegida, e não é legal, né? Assim, sempre que você tenta se desarmar e sair da torre, normalmente não dá certo, né? Você é atacada de alguma maneira, né? Às vezes. Mas alguém tem alguma experiência desse gênero? Pode Oi, tirar o seu meninas. mudo e falar, tá, gente? Olá, tudo bem? Tudo bem? Querida. Então, assim, eu não tenho experiência. Eu tô há pouco tempo assim num cargo de gestão, mas com uma equipe bem reduzida. Mas o que eu percebo normalmente, eu acho que essa questão da máscara é no sentido de que existe uma imposição de que a gente tem que ter a mesma postura do homem, né, do masculino. E quando a gente tem uma postura de gestão mais voltada, né, para o feminino, da coisa de acolhimento, da gente conseguir conciliar, existe uma resistência, né? Eu acho que o que eu percebo com mais força é isso. Quando a gente tenta fazer um pouco do movimento contrário, tem um julgamento de meio que o que você está fazendo, e é interessante porque o que eu percebo é que não necessariamente vem só dos homens. Muito bom. É verdade. Assim, vem inclusive de algumas mulheres que estão tão imersas nesse meio que não se percebem, né? A gente perde um pouco da nossa identidade feminina. Eu já fui assim. Muito Então, bom. acho que essa é a minha sensibilidade, assim, com relação a esse ponto colocado do texto, né? Muito bom. Muito bom. André, eu vi se você se mexendo. Você ficou com vontade de falar alguma coisa? É que esse ponto que a Priscila colocou, eu percebi muito forte. Cheguei a ter cargo de liderança em empresa grande, e a impressão que dá é que a sua opinião é bem ouvida se ela for igual a deles. E aí, o contrário, quando você é muito firme, quando você por si só tem a mesma visão do negócio que ele, as outras mulheres já começam a te colocar como se você não fosse como elas. Mas num sentido negativo, a minha percepção. Quer dizer assim, você não pode ser firme, né? Essa era uma coisa que me atrapalhava bastante para lidar com as outras pessoas, principalmente com homens, porque como eu sou da área de tecnologia, quer dizer, agora não estou no momento, mas era da área de tecnologia, eu tinha muitos homens ao meu redor. Então, você acaba precisando ser muito firme e as outras mulheres às vezes não compreendem, e você ainda tem, assim, ainda a dificuldade em lidar com os demais que são homens e que estão na mesma posição que você, ou debatendo o mesmo problema, buscando a mesma solução, né? Então, o que a Priscila falou foi o que eu senti muito firme. E você optou mudar por conta desse sentimento ou não? A tua decisão de mudança de carreira foi por outro motivo?
Não, a minha decisão não. Na verdade, em 2015, né, a empresa fez cortes grandes, mas até a argumentação foi totalmente fora. A pessoa que me avaliava não foi quem me dispensou e quem alegou nada. Mudaram totalmente, mas era uma escolha minha anterior ao momento, que eu gostaria de fazer uma coisa diferente. Então, eu juntei os dois momentos. Legal. E alguém aqui deixou de galgar cargos de gestão pensando um pouco sobre isso, sobre esse potencial, essa potencial solidão? Eu Pode falar, vou Rafa. falar. O meu caso acho que é um pouco diferente, porque, na verdade, eu sou engenheira civil, eu trabalho com obras. Não é exatamente, apesar de ter toda a hierarquia, não é exatamente aquela coisa de ter, dentro de uma mesma empresa, de um mesmo ambiente, tá todos os gestores, porque a gente fica fora, né? A gente fica em campo. E eu trabalhei por muitos anos em obra, e eu era a engenheira responsável, e eu adoro, uma coisa que eu realmente gostava muito de fazer, mas tinha sim essa questão, eu tinha que sempre me garantir e me provar muito mais que os meus pares homens. Primeiro por ser uma profissão que tem uma tradição de ser muito masculina, e o próprio canteiro de obras é formado por profissionais que são os meus subordinados na época, né, que são homens, e que eu vejo que tem muito mais dificuldade em aceitar uma mulher liderando, né. Isso está mudando muito. Eu não tive assim um problema que foi difícil de contornar ou não, mas eu sempre senti que eu tinha que chegar muito preparada para reuniões, para tomada de decisão, muito mais. E eu via nas reuniões que eu estava sempre muito mais preparada que algumas pessoas, e ao mesmo tempo eu tinha que estar lá falando não, eu sei, é isso, ó, projeto, olha isso. Enfim, então eu sempre tinha que dar muito mais explicação. Eu não acabei mudando de área, eu continuo na engenharia civil, mas eu optei por uma área de planejamento, que é uma área mais estratégica, que é onde também se encontram mais mulheres, e foi uma decisão um pouco baseada nisso, porque é um ambiente mais acolhedor, no sentido de que já existem pares, já existe mais reconhecimento, então um pouco por isso eu mudei. Certo, legal, obrigada. A gente viu ali numa pesquisa da International Business Resource que em 2015, 5% do quadro de diretores das empresas no Brasil eram compostos por mulheres. Então, pensa, a cada 100 funcionários, 5% eram 5 mulheres, né? Assumindo o cargo de gestão. É uma desproporção muito grande. Em 2016, esse número passou para 11%, em 2017, 16%. Então, eu acho que esse movimento, ele vem mudando, a gente vem fazendo esses ajustes e os próprios homens têm alguns momentos que eles mesmos dizem, eu acho melhor deixar para as mulheres resolverem, pelo menos eu tenho visto esse movimento em algumas empresas, não nas tradicionais, assim, né, naquelas muito, tipo uma SAP da vida, que é super hierárquica, super cheia de processos e tal, essas são mais vinculadas a um modo antigo, mas existe uma reinvenção das empresas nesse sentido. E assistindo a uma conferência da presidente da Microsoft Brasil, que se chama Paula, ela falou que dentro da Microsoft existe um bordão, assim, um slogan, que a diversidade é a meta, mas a inclusão é a estratégia. Se a gente precisar determinar que existe um percentual de mulheres que vão ser colocadas em gestão, porque a gente precisa, nesse momento, trabalhar a inclusão, a gente vai fazer isso, porque a nossa meta é ter a diversidade. E isso ela falou também para outras características, não só para a inclusão de deficientes ou pessoas com algum tipo de deficiência, para a inclusão de algum tipo de pessoa que tenha problema com raça. Enfim, neste momento existe o movimento de incluir, para que em algum momento a diversidade passe a ser natural, e essa diversidade é o que traz o humus, né? A riqueza para dentro da empresa, o repensar de um novo jeito. Isso traz muito desconforto, né? Traz muito desconforto, e é isso que a presença das mulheres de alguma forma traz, né? E enquanto existem poucas mulheres, eu acho que faz todo sentido essa sensação de isolamento. Mas que está se abrindo. Está se abrindo. Né? Até porque a gente estava conversando, né, as novas empresas hoje,
a gente já vê que existem empresas com outra mentalidade, né? Intenção de empresas que têm uma visão também para o ambiente, o que elas estão trazendo, que marca elas vão deixar, como elas vão servir. Então, quando a empresa tem também esse olhar, não só da parte financeira, mas o que ela está contribuindo, então já se começa a ter outras perspectivas. Isso. Né? Gente, mais alguém quer fazer alguma contribuição sobre esse assunto? Hoje a gente não vai concluir porque esse não é o nosso foco, né? A nossa pauta hoje mesmo é o texto, mas a ideia foi abrir essa percepção e ver o quanto esse texto se manifestava ou não entre nós que estamos aqui, né? Não sei se mais alguém quer fazer alguma coisa. Paula? Oi, sim. Só pegando o que a Rafa falou, é muito isso mesmo. A questão é que você sempre tem que mostrar a mais do que o seu par precisaria. E agora, é verdade que não existem, sim, lugares e pessoas que acho que, na verdade, a empresa lançar essa ideia é muito bacana. Mas qual o percentual interno que abraça isso é muito diferente. Essa situação que a Rafa mencionou, do que ela tem que estar sempre mais preparada, eu cheguei a vivenciar porque eu não tinha vamos dizer, vou dizer destaque agora porque me fugiu a palavra, mas assim, eu não estava sendo vista no momento que eu fiz uma coisa diferente que não era vinculada exatamente à atividade, mas que o gestor viu aquilo, ele passou a me olhar diferente. Mas esse fazia parte de um grupo que tinha o olhar que a gente espera hoje. Ele viu e ali naquilo, inclusive, que começou uma projeção para mim. Depois, como acontece em várias empresas, houveram muitas mudanças e aí eu já vim trabalhar com um grupo onde levar essa ideia para frente eu percebo muito difícil. Então, na verdade, a questão é essa, né? Você tem uma empresa, uma meta, um propósito, só que você tem diversas cabeças formando essa empresa. Eu acho que nesse ponto aí que a gente ainda tem um pouco de dificuldade, né? Vamos chamar de pouco para ver se atrai para ser pouco. Sim. Marcela, você está levantando a mão aqui, estão me dando a dica. Você está querendo falar alguma coisa? Isso. Obrigada, Andréia. Deixa eu ver onde é que... Tô aprendendo aqui, gente, a mexer. Dá para ouvir? Dá para ouvir muito bem. Ai, gente, essa tecnologia é demais, né? Demais, né? Sou eu e a Paula. A Paula tá lá dentro amamentando, mas tá participando junto com a gente. Maravilhoso saber disso. Não, assim, eu acho que a contribuição eu acho que, só contando um pouquinho da história, por que eu levantei a mão, né? Eu trabalhava num cargo de gestão dentro do RH, com coordenação, e eu saí e fui para uma área de performance que era dentro da área de operações, numa empresa de sonda de óleo e gás, uma coisa bem masculina. E eu era a única mulher dentro da área de operações, a única mesmo, e assim, de uma empresa extremamente tradicional. Então, foi uma quebra de paradigmas, né? Eu fui convidada a ir para essa área, super aceitei, mas todas as vezes que eu tinha que participar, falar ou me posicionar de alguma forma, eu me sentia, de certa forma, isolada. Quando os gerentes lá adoravam fazer crossfit, né, dá para ver que eu não sou de crossfit. Toda vez que eu tinha que falar alguma coisa, ou posicionar, ou questionar alguém, eu estava fora da panela. E assim, uma menina, né, praticamente, num bando de homem mais velho. Então, assim, realmente foi um isolamento, mas eu aprendi que o sexo feminino, né, a feminilidade, ela é muito presente na gente e a gente pode usar ela demais a nosso favor. E foi o que eu fiz. Eu, em todo o meu trabalho, todas as apresentações que eu tinha que fazer, eu seduzia, né, os meus telespectadores. Então, eu usava dessa minha fragilidade, dessa minha posição feminina, dessa minha diferença em relação a todos aqueles engenheiros e velhos e pessoas engessadas, a pensar diferente por causa do batom vermelho, né? Mas sem usar o batom vermelho do ponto de vista sexual, mas sensual, de dar calor àquela apresentação, né?
Então, eu acho assim, foi de certa forma um isolamento, mas eu aprendi muito com ele. E eu tirei, assim, uma limonada desse limão que me deram. Era... Quem que é ela? André, como é que é o nome? Marcela e Paula. Marcela. Na verdade, quando a Marcela começou a falar, a gente sente que você realmente entrou em contato com esse teu instinto, né? Com esse instinto que nós mulheres temos e que a gente tem muito medo de mostrar. E ele na verdade, ele traz autenticidade. E aí, quando você entra na autenticidade, como você falou, eu usei esse batom vermelho para realmente mostrar a minha sensualidade, porque a mulher, ela é sensual. Então, toda vez que a autenticidade e a verdade entram em qualquer situação, se traz uma harmonia, né? As pessoas, você faz com que o outro também volte para si. Então, é isso que, quando a gente está num grupo de mulheres, ouvir o teu depoimento é muito bonito para nos orientar de que a gente não precisa ter medo, que a gente pode deixar isso aflorar. Muito bom, obrigada. Legal. Mais alguém querendo fazer alguma contribuição ou vamos em frente? Deixa eu ver se alguém tá levantando a mão aqui. Ah, Mel! Tava achando que tava muito silenciosa, Mel. Por favor. Oi. Eu nunca tive cargo nenhum de gestão, mas a minha irmã sim. E eu acho bem interessante o processo dela, na verdade, porque ela está grávida agora pela primeira vez e porque ela tem um cargo muito alto, e ela é interessante o processo todo, como é visto, né, na empresa e tal. E eu achei interessante que vocês falando da inclusão, não só de inclusão de outras raças e tudo, mas principalmente desse lado feminino, porque a gente às vezes precisa pausar para ter os filhos ou, né, levar e amamentar o filho. Agora está tendo vários exemplos de parlamentares, né, de mulheres levando o neném para junto, né, dos parlamentos e tal. Então, realmente está tendo esse movimento, acho que mais de abertura, para que a mulher saia da torre de isolamento. E a minha irmã falou justamente isso, que uma posição acima dela, ela tem 2 filhos, mas ela realmente vive isolada porque a mulher é muito julgada, porque se ela começa a ter filhos, aí ela vai ter que não vai render da mesma forma, porque, né, ela tem que parar para ou amamentar ou depois participar das coisas da escola. Então, assim, parece que como se fosse um mundo realmente está se transformando, mas ainda falta bastante, porque é muito masculino ainda, né? Então, tudo isso, até a aceitação da mulher nesse mundo corporativo é isso, ver esses ciclos todos que a mulher passa, não é linear, ele tem, né, cheio de nuances, né? Então, é isso. Então, eu acho que é um processo longo e até da própria mulher, né, poder se incluir de novo nesse poder sem se julgar, né? Porque eu vou ter que parar para ter filhos ou porque eu vou, sei lá, por qualquer outro motivo, né? Uhum. O que você está falando me lembra, a tua irmã, ela trabalha aí na Inglaterra ou aqui no Brasil? Na Inglaterra. Ah, que legal. Só para a gente ter uma ideia de como é que era o contexto também, o mundo, assim, né? Claro que eu acho que, para falar a verdade, na Inglaterra, eu acho que talvez até tenha um pouco mais de abertura em relação do Brasil. Eu acho que o Brasil ainda é muito mais machista, assim, eu acho que em empresas, assim, sabe? Aqui eu acho que as mulheres estão um pouco mais à frente, assim, na questão de batalhar por remuneração igual e tudo, né? E tem a Margaret Thatcher, que foi uma grande líder aqui, né, já há muito tempo atrás. Então, eu acho que tem, mas ainda tem bastante caminho para andar. Sim, com certeza. A tua fala me lembrou da Sheryl Sandberg. Não sei quem de vocês conhece, mas ela é atualmente diretora de operações do Facebook. Então, ela só não manda mais que o Zuckerberg, mas é ela que manda no negócio todo, né? E foi ela que transformou o Facebook numa empresa rentável. Até então, o Mark, ele tinha criado o Facebook, mas ele não ganhava dinheiro. Quando ela foi contratada, ela fez essa empresa virar o que ela é hoje. E a Sheryl, ela foi a primeira mulher que me autorizou,
porque eu acho que eu sinto essa coisa da autorização que uma mulher dá para outra, que me autorizou ser uma líder naquilo que eu faço e ter uma família. Antes eu tinha uma dicotomia dentro de mim. Ou eu decidia ser líder e eu ia me isolar nesse mundo da liderança, ou eu decidia que eu estava num mundo onde eu podia ter filhos, onde eu podia ter família. E ler o livro dela, até fica como recomendação de leitura para quem quiser, uma leitura gostosa, rápida, foi muito libertador para mim, de ver que uma mulher com uma função tão importante dentro de uma empresa tomava atitudes objetivas e práticas, inclusive com relação aos amores e à maternidade e tantas outras coisas. Então, fica aí como sugestão de leitura, porque para mim foi uma leitura bem gostosa e bem rica. Uhum. E eu vejo que a gente, né, estamos aqui num grupo de quantas pessoas? Agora 16. De 16 pessoas, então, quando a mulher ela consegue estar num grupo e poder falar sobre isso, é interessante como vai despertando, né? Tantos links, tantas coisas vão acontecendo e parece que a gente vai se empoderando, que a gente vai conseguindo entrar no nosso espaço. Né? Muito bom. Vamos em frente, então, com essa discussão. Rafa, você levantou a mão? Não? Tá bem. Então, foi só eu tô na passada de corredores aqui, só para dar uma olhada se alguém estava querendo participar, mas beleza. Então, vamos começar o conto, né? Vamos ao conto, que é o nosso propósito de trabalho hoje. Eu vou ler o conto, nem todas as mulheres aqui têm o livro, né? Então, eu vou ler o conto. E depois a gente vai destrinchar um pouquinho sobre esse conto. Ele é uma lenda afro-americana, se chama Manaui. É importante contextualizar esse aspecto, porque vocês vão perceber que talvez tem elementos culturais que divergem da nossa cultura tradicional aqui do Brasil, ou que a gente está habituado a ver no Ocidente. Então, só para que isso seja contextualizado. É um conto em que a autora ela começa assim: se as mulheres querem que os homens as conheçam, que eles realmente as conheçam, elas têm de lhes ensinar algo do seu conhecimento profundo. A maioria dos homens quer aprender e quer saber, né? E então, é sobre isso que a gente vai falar, sobre uma natureza dual que existe da mulher. E essa natureza dual está representada no conto como duas irmãs gêmeas, tá? Só para colocar em perspectivas. Quer falar alguma coisa? Eu passo em frente. Então tá. Manaui. Uma observação. A leitura que a Clarissa sempre recomenda além de uma leitura com uma interpretação racional, é também o sentir. O que tipo de emoção escutar esse conto me traz? Que tipos de sentimentos me despertam? Então, preste atenção para ouvir não só com a razão, mas ter uma escutativa também com a alma, com a percepção corpórea, usar de outros recursos além da razão, tá bem? Vamos lá. Era uma vez um homem que vinha cortejar duas irmãs gêmeas. Você não poderá se casar com elas, a não ser que consiga adivinhar seus nomes, dizia, porém, o pai das moças. Manaui tentava e tentava, mas não conseguia adivinhar os nomes das irmãs. O pai das moças abanava a cabeça e mandava Manaui embora todas as vezes. Um dia, Manaui levou seu cachorrinho junto numa visita de adivinhação, e o cachorro percebeu que uma irmã era mais bonita do que a outra e que a outra era mais delicada do que a primeira. Embora nenhuma das duas irmãs possuísse todas as virtudes, o cachorrinho gostou muito delas, porque elas lhe deram petiscos e sorriram olhando fundo nos seus olhos. Também naquele dia, Manaui não conseguiu adivinhar o nome das jovens e voltou irritado para casa. O cachorrinho, porém, voltou correndo para a choupana das irmãs. Ali ele enfiou a orelha por debaixo de uma das paredes laterais e ouviu as moças dando risinhos e falando sobre como Manaui era bonito e másculo. Enquanto falavam, as irmãs se chamavam mutuamente pelo nome, e o cachorrinho, tendo ouvido, voltou correndo com a maior velocidade possível para o seu dono para lhe passar a informação. No caminho, porém, um leão havia deixado um grande osso, ainda com carne, perto do caminho, e o minúsculo cachorrinho sentiu imediatamente o cheiro, não pensou em mais nada e se desviou o mato adentro arrastando o osso.
Ali, ele lambeu e mordiscou o osso com grande prazer, até que todo o sabor desapareceu. Ai! O pequeno cãozinho de repente se lembrou da tarefa esquecida, mas infelizmente ele também havia esquecido os nomes das moças. Por isso ele correu de volta à choupana das gêmeas e dessa vez já era de noite e as jovens estavam passando óleo nos braços e nas pernas uma da outra e se arrumando como se fosse para uma festa. Opa, eu pulei? Não, tá certo. Como se fosse para uma festa. Mais uma vez o cãozinho as ouviu chamando-se mutuamente pelo nome. Ele deu pulos de alegria e estava correndo pelo caminho afora na direção da choupana de Manaui, quando do meio do mato veio o aroma de noz moscada fresca. Ora, não havia nada que o cachorrinho adorasse mais do que noz moscada. Por isso ele se desviou um pouco do caminho e correu para o lugar onde a bela torta de laranja estava esfriando em cima de uma tora. Bem, logo a torta já não existia mais e o cachorrinho tinha um adorável hálito de noz moscada. Enquanto trotava de volta para casa com a pança cheia, tentou pensar nos nomes das moças, mas mais uma vez os havia esquecido. Finalmente, o cachorrinho tornou a voltar correndo até a choupana das irmãs. E dessa vez, as irmãs estavam se preparando para se casar. Ah, não, pensou o cachorrinho, quase não tenho mais tempo. E quando as irmãs se chamaram pelo nome, ele guardou os nomes na mente e saiu em disparada com a determinação resoluta e absoluta de que nada iria impedi-lo de transmitir os preciosos nomes a Manaui imediatamente. O cãozinho vislumbrou caça pequena recém-morta no caminho, mas a ignorou e saltou por cima dela. Por um instante pareceu-lhe sentir o aroma de noz moscada no ar, mas ele o ignorou e preferiu continuar correndo na direção da sua casa e do seu dono. No entanto, ele não contava com a possibilidade de um estranho de negro saltar do mato, agarrá-lo pelo pescoço e sacudi-lo ao ponto de que seu rabo quase cair. Pois foi o que aconteceu. Diga-me aqueles nomes. Diga-me os nomes das moças para que eu possas conquistar. Gritava o estranho o tempo todo. O cãozinho achou que ia desmaiar com aquele punho lhe apertando o pescoço, mas lutou com bravura. Ele rosnou, arranhou, esperneou e, afinal, mordeu o estranho entre os dedos. Os dentes do animal picavam como vespas. O estranho berrava como um búfalo indiano, mas o cãozinho não o soltava. O estranho correu pelo mato adentro com o cãozinho pendurado numa das mãos. Solte-me, solte-me, cãozinho, e eu o soltarei, implorou o estranho de negro. Não me volte por aqui, rosnou entre os dentes o cãozinho, ou não verá mais a luz do dia. E assim o estranho fugiu pelo mato, gemendo enquanto corria. O cachorrinho prosseguiu meio mancando, meio correndo pelo caminho até encontrar Manaui. Muito embora seu pelo estivesse sujo de sangue e suas mandíbulas doessem, os nomes das jovens estavam bem nítidos na sua mente, e ele se aproximou de Manaui claudicante, mas feliz da vida. Manaui lavou os ferimentos do cãozinho e este lhe contou toda a história, assim como o nome das moças. Manaui correu de volta até a aldeia das moças com o cachorrinho nos ombros, e as orelhas do cachorro dançavam ao vento como rabos de cavalo. Quando Manaui chegou até o pai com os nomes das filhas, as gêmeas receberam Manaui completamente vestidas para viajar com ele. Elas haviam estado à sua espera o tempo todo. Foi assim que Manaui conquistou 2 das donzelas mais belas da região. E todos os 4, as irmãs, Manaui e o cãozinho, viveram juntos em paz por muito tempo. Cricket-cracket-crouch, now this story's out. Cricket-crouch-crun, now this story's done. Puxa. Então... Qual a sensação? Veio alguma sensação, gente? Faz algum sentido? Veio alguma associação? Silêncio! A gente pode entrar um pouco nos capítulos. Vamos entrar? Então tá bom, a gente vai abrindo aqui as interpretações. Acho que vai ficar mais fácil, porque essa história ela vai se abrir agora em subcapítulos, né? E um capítulo é a natureza dual das mulheres. Então, o que acontece com essa natureza dual das mulheres, né? A gente tem o nosso lado instintivo e a gente tem o nosso lado prático, racional. E essa história de conseguir o nome das irmãs é justamente o homem acessar
quem é essa mulher? Qual é o nome dessa mulher? Como entrar em contato com essa parte que está além do externo, do que a gente está vendo, né? E justamente é esse lado instintivo nosso que às vezes a gente tem muito medo de mostrar, mas é ele que faz a ligação, essa ponte entre essas duas partes, né? Então, a representação das gêmeas é justamente essas duas partes de nós mesmas, né? Que uma parte pode ser interpretada de várias formas. No conto pode ser interpretado, inclusive, como a relação homem-mulher, né? Da relação homem-mulher nascer a unidade. Mas ela é interpretada como o lado instintivo e o lado racional. Ela é interpretada como a parte vida e a parte morte. A parte visível e a parte invisível. Gente, tá fazendo sentido o que a gente tá falando? Tô achando todo mundo tão quietinho hoje. Tá bem. Joia. Então, a grande questão aqui é que se a mulher privilegia ou esconde um dos lados, ela tem uma vida desequilibrada. Que é isso que a gente vem vivendo hoje na nossa sociedade, né? Quando a Clarissa Estés, ela fala sobre a mulher estar excessivamente domesticada, significa que a mulher está usando excessivamente um dos lados, que é esse lado talvez que interage mais com a sociedade, onde ela tem que estar dentro dos padrões que é considerado correto e que é aquilo que se espera, que né? se espera, uma boa menina, uma boa mulher, uma boa moça, né? E quando a gente é aprovado, né? O lado que foi construído ao longo desses últimos séculos, né? Aquele lado que queimou as bruxas, que a gente tentou apagar a qualquer custo tudo que fosse místico, tudo que fosse não explicado, tudo que fosse misterioso e talvez irracional, né? Irracional no sentido de não ter um processo lógico de razão, né? Não no sentido de que não tenha significado. Então, quando a mulher está privilegiando um dos lados, ela está quebrando essa força de ser dois. E tem uma parte aqui no livro que o texto vai falar o seguinte: se você pegar um lápis sozinho, você quebrar, é facilmente quebrável. Pense se você une os dois. Eu preciso de muito mais força. Se eu uno 3, eu preciso de ainda mais força. Então, quando a gente está falando de unir os dois, a gente está falando de justamente unir esses dois lados da mulher. É muito mais difícil você desestruturar e desequilibrar uma mulher quando ela está em posse desses dois lados. De um lado que ela sabe usar racionalmente as suas emoções, seus sentimentos, a sua intuição, e o lado que acessa esse sentimento, essa intuição e não vê isso como um aspecto negativo. E aí a gente pode usar o exemplo que tá do lado da Paula, que eu esqueci de novo. A Marcela? A Marcela. Então, o que a Marcela fez? Ela usou o lado dela, o intelectual, o racional, mas ela usou o instintivo. E ela ia para as reuniões e usava outros elementos. Então, fazia com que o quê? Que aquele aspecto daquele ambiente masculino, né? Que ela falava, os homens fazem crossfit. Então, assim, ela se manteve, ela conseguiu manter esses dois lados dela e ser ela mesma naquele momento. Isso nós todas fazemos, todas que estão aqui, com certeza a gente acessa, senão a gente não estaria nem aqui estudando esse livro. Vocês que estão aqui é porque isso já despertou, né? A gente só está trazendo agora para o lado racional, mas com certeza todas nós aqui temos já essa percepção. E momentos em que a gente consegue usar isso como partes nossas, né? Tem momentos em que a gente parece que é instrumento, é usada pelas nossas emoções, é usada pelas nossas intuições, e tem momentos em que a gente consegue ter domínio, e o conto vai contar um pouquinho sobre isso. Por que está falando desse lado de ser dois? Porque o homem também tem o seu aspecto dual. E no caso do conto Manaui, o cachorrinho é a representação dessa dualidade masculina. Existe o lado homem e existe o lado self, que é o lado representado no cachorrinho. É o instinto masculino que vai tentar entender lá na cabana quem é quem.
como que eu devo tratar cada uma? Como que elas são... Qual é o nome delas? Né? Não sei se todo mundo é ciente, mas também aqui no livro ela vai falar sobre o poder do nome. Como, em algumas culturas, o nome é extremamente importante. Você leva tempo até dar nome a uma criança porque você quer entender quais são os atributos daquela criança. Uma criança de personalidade forte é uma criança extrovertida. Qual é o nome que representa esses atributos da alma dela? Então, para algumas culturas, o processo de descoberta do nome significa descobrir os atributos da alma. Então, quando o pai está dizendo para o Manaui, você casa com as minhas filhas, se você descobrir os nomes delas, ele está dizendo, você casa com a minha filha, se você descobrir o lado verdadeiro delas duas. Os dois lados, não só um lado. Você tem que descobrir os atributos da alma dessas mulheres. E a mulher, ela vai ajudar de alguma forma o homem, né? Quando a gente fala, estou cansada de homem que não me entenda, canse-se, mas não canse de explicar a sua natureza dual. Né? Se algum homem não está querendo aprender sobre isso, vai em busca ou de fazê-lo querer ou de outro que queira, porque quando você mostra esses seus dois lados, ele também está acessando esses dois lados dele. Essa natureza dual, esse lado que ele pode ser... que a gente estuda aqui no livro muito a essência feminina. Ela pouco trabalha sobre a essência do masculino, né? Ela quase nunca cita. Esse é o primeiro ponto que ela cita sobre a essência masculina, que para nós foi muito legal saber também dessa natureza dual, porque para nós também parece meio óbvio que assim seja, né? A gente trabalha com o lado da feminilidade, que é o que é o nosso dia a dia, mas saber que esse permitir ao homem conhecer o nosso lado dual. E veja bem, não é a todo homem, é ao Manaui que está interessado em saber de verdade o nome das mulheres. Porque quando entra aquele homem vestido de preto, pegando o cachorrinho pelo pescoço, dizendo, me diz o nome delas, me diz o nome delas, o cara de preto, ele está querendo saber para usar os atributos como meio de manipulação. Já o Manaui, não, ele quer ser digno de viver nessa relação. Até existe, a gente até grifou aqui uma parte do livro. Pode ler. Que se alguém tiver com o livro aí, é na página 142, o último parágrafo. As forças masculinas, a gente está falando do parceiro agora. As forças masculinas podem incluir tipos de energia semelhantes ao do Barba Azul ou do assassino Mr. Fox. E por esse motivo tentam demolir a estrutura dual das mulheres, o que a Paula está falando, dessa coisa da manipulação, do controle, do abuso. Esse tipo de pretendente não consegue tolerar a dualidade e procura a perfeição, procura a verdade única, a substância feminina imutável e inalterável, encarnada na mulher única e perfeita. Cuidado! Se você encontrar esse tipo de pessoa, fuja para o outro lado, com a maior rapidez possível. E melhor, é melhor ter um namorado do tipo Manaui por dentro e por fora. Ele é um pretendente muito melhor, já que nutre a intensa devoção pela ideia de ser dois. E o poder de ser dois está em agir com uma entidade una. Se a gente pensar um pouco no nosso cérebro, né, nós temos essa dualidade, o lado razão, o lado emoção. E não é usar só o lado razão, por exemplo, que nos faz completas, né? Se a gente não trouxer a emoção, tem uma parte de nós que fica contida, reprimida. É um pouco disso que está tratando. A força de ser duas é ser una, né? A força da dualidade está no se transformar uno na dualidade, respeitando esses dois momentos, esses dois elementos. E aqui a gente fala nessa questão do, né, a mulher, ela tem essa dualidade, nós temos os nossos ciclos, né? A nossa mandala lunar, né? Então, justamente isso prova que nós somos duas, né? Que tem um momento do teu ciclo que você está criando, que você está feliz, tem outro momento que você se recolhe um pouco mais, que você fica mais sensitiva. Então, assim, o homem que reconhece isso numa mulher, ele provavelmente também já tem o selvagem nele. E já está reconhecendo nele também esses ciclos, né?
Então, a gente vê que existem relacionamentos onde se cobra muito a perfeição um do outro, então não se está na sua essência. Uhum. Perfeito. Então, mulherada, tá liberado mostrar o seu lado vulnerável, tá liberado mostrar que a gente não é a perfeitinha segundo os moldes e os padrões ditados, porque se você hoje está vivendo uma relação que te obriga a seguir a regra da cartilha, provavelmente essa relação não está hoje pautada em um desenvolvimento do melhor que você pode ser, do melhor que vocês como casal podem ser. Né? Da gente, eu tô falando vocês, mas eu me incluo totalmente, Sim, claro. visto totalmente essa roupa, né? Esse momento. E a gente pode colocar aqui, a perda dos poderes psicológicos, emocionais e espirituais das mulheres tem como origem a separação dessas duas naturezas e a simulação de que uma delas não mais existia. Então, se você emocionalmente, ou psicologicamente, ou espiritualmente, você está dividida, você realmente não está na tua dualidade. Uhum. Então, você está enfraquecida, você é só uma das pontas. Você é só uma das pontas. Né? E quando a gente é uma só das pontas, fica mais fácil de ser manipulada, né? Perfeito. Pode falar, Nicole. Posso falar? Tá. Dá para ouvir? Bom, o que eu fiquei pensando, assim, na verdade, desde o começo do encontro, eu fiquei pensando muito nessa coisa de estilos de liderança e de como relacionar isso com essa dualidade do que a gente está trabalhando no conto agora. Uhum. Então, eu acredito muito que homens e mulheres são duais, têm dois lados, o cérebro tem dois lados, ou seja, todo ser humano, todas as pessoas têm esses dois lados, de mais sensibilidade, de mais agressividade. Existem momentos da vida, do dia, do ano, em que a gente é um pouco mais de um jeito, um pouco mais de outro. Quando a gente é mãe, talvez a gente acessa certas coisas. Quando a gente está precisando resolver uma mudança, a gente acessa outros lados e assim vai. Como que... Eu sei parte da resposta, mas eu queria colocar isso na roda, assim, como que socialmente a gente acabou associando, por exemplo, acolhimento, ali alguém falou no estilo de gestão, a Priscila, eu acho que falou, que quando ela vai lá e toma uma postura mais acolhedora, é como se ela fosse um estilo de gestão feminino. Por que isso? Né? Assim, eu entendo, eu sei um pouco o porquê, mas assim, eu queria questionar isso. E por que quando uma mulher está sendo dura, ela está sendo masculina ou masculinizada? Isso não precisaria ser assim, né? Então, parece que quando uma mulher chega lá no topo, ela tem que agir de uma forma mais bruta, masculina, que senão ela não justifica e não se mantém naquela posição. Então, sei lá, eu queria trazer isso para a discussão, assim, e assim, lamentar que socialmente isso foi tão, assim, foi dividido, né, e colocado para esses dois lados de uma forma tão, assim, maniqueísta, sei lá, de uma forma tão dual mesmo. Eu acho uma pena isso, porque se todos nós exercêssemos esses dois lados quando fosse necessário, o mundo seria um lugar muito mais humano, né? E por isso que a gente está nesse círculo, para ajudar o mundo a ser um pouco mais humano, pelo menos para o nosso mundo, né? Mel, você queria falar sobre essa consideração? Obrigada, Nicole. Muito bom. Eu achei super interessante o que a Nicole falou, e eu acho também importante, porque às vezes as palavras confundem muito, principalmente quando a gente usa isso é feminino, isso é masculino. Eu acho que talvez se a gente usasse mais o yin e yang, porque o yin e yang, na verdade, é o que todo mundo tem, tanto o homem quanto a mulher. E eu acho que, holisticamente, a gente fala muito do inner marriage, né? Que é o casamento interior. Quando a gente faz esse casamento interior dentro da gente, do feminino, do yin e do yang, que é justamente o passivo e o ativo dentro da gente mesmo. É a ação e é aquela de acolhimento. Então, eu acho, quando a gente fala assim, porque a sociedade é mais masculina, na verdade, a gente está falando que a sociedade, na realidade, a sociedade é mais, atualmente, com a energia yang, né? Que é da guerra, o de ter que fazer as coisas, de ter que lutar,
lutar e para conseguir as coisas, e não daquela coisa assim, não, eu recebo, né, que é o yin, né, que é justamente que a gente interpreta como uma energia feminina, mas não quer dizer feminino a respeito só das mulheres. E, na verdade, o homem também tem o feminino e o masculino dentro dele, né? Então eu acho que é justamente isso. Assim, às vezes a gente usa as palavras e às vezes a gente confunde, achando que é só de mulher ou só de homem. Mas, na verdade, eu acho que num todo. Por isso eu acho que legal, não sei quem comentou, falando assim, as mulheres até julgam, né, as outras que estão no poder. Por quê? Porque elas estão, às vezes, com a energia yang, a energia, entre aspas, masculinas, muito forte ainda, né? E aí, às vezes, não fizeram aquele casamento interno com o feminino, que é o intuitivo, a passividade, né? O de receber. Então, é que nem a lua, né? A lua, o sol e tudo, essa associação, assim, mas não necessariamente homem e mulher, né? Então, só isso. Só que esse tema é um tema, já te dou a palavra, Marcela, mas esse é um tema que você conhece por você ter um conhecimento da cultura oriental, porque não é algo natural para gente aqui pelo menos a América Latina, não é algo que eu conheço um pouco, porque eu estudei, li e tal, vejo que existe esse conceito. Mas realmente, a palavra ela pode realmente deturpar totalmente a nossa intenção de resolver de responder isso. E é maravilhoso que a Melissa está falando e o que a Nicole também falou. Nós temos, né, o lado direito e o esquerdo, né? Então a dualidade ela está presente em tudo e não precisa ter essa coisa. Alguém separou, teve separação em algum momento. E aí quando alguma coisa se separa, entra o que? Resistência. Né? Então, a partir do momento que você inclui, acaba a resistência. E aí vem uma fluidez. Marcela? Oi. Então, recentemente, eu achei muito bonito o que a Mel falou sobre o Yin e o Yang, e eu nunca tinha parado para pensar nisso. Realmente faz parte de uma cultura que a gente tem que associar, porque não é o natural nosso aqui, né? Mas quando ela falou, e um pouco do que a Nicole disse também, eu pensando aqui, eu e a Paula, nós nos tornamos mães recentemente, né? E dos lados que a gente está tendo que abraçar e juntar em todos os outros lados que nós temos é esse lado maternal. E nesse meio corporativo é difícil. Eu parei de trabalhar para ficar com meu filho, foi uma decisão conjunta com o marido, mas que na sociedade você vê as pessoas, nossa, mas você largou sua carreira e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como que, enquanto mãe, eu consigo para o meu filho, que é um homem, né, mostrar essa dualidade e o quanto esses dois lados são importantes estarem juntos e ele crescer com isso, com esse princípio, com essa força, para que ele se torne um adulto sem essas quebradiças, sabe? Sem se quebrar facilmente. E a Paula também para a filha dela. E a gente vê muito isso hoje em dia. O nosso patamar de visão mudou um pouco, apesar da gente ainda ter muita coisa para tratar internamente, mas a gente, enquanto mãe agora, ganha esse outro lado, sabe? De questionamento. Então, assim, como que eu faço hoje para o meu filho e a minha pequenininha aqui do lado crescerem entendendo que eles sendo os dois juntos é muito mais forte, sabe? E realmente, o Yin, o Yang que a Mel falou são importantes e até ajudam muito a concluir essa pergunta, mas não estão dentro da nossa cultura, né? O que a gente pode... O que tem da nossa cultura que a gente pode associar isso? Existem muitas perguntas sendo abertas aqui, né? Ótimo. Não, eu acho maravilhoso, exatamente. Eu acho que tem um primeiro movimento, Marcela, é o fato de vocês duas já estarem buscando isso em vocês. Então, já o jeito que vocês vão passar a visão de mundo para os filhos de vocês já vai ser completamente diferente da visão de mundo que vocês receberam, né? Ou do que a maior parte das pessoas recebe. Esse é um movimento que ele é gradual.
É uma coisa que vai acontecer ao longo de gerações, assim como a Nicole. A Nicole é a pessoa que eu tenho mais próxima, que tem filho, e ela também tem um filho homem, e ela também tem essa preocupação o tempo todo, do tipo, eu não quero dar os brinquedos que sejam característicos só de homens, tradicionalmente na sociedade, porque ele precisa entender que ele vai cozinhar. E realmente o brinquedo que o filho da Nicole mais ama é o liquidificador, e são as panelas, e ele se identifica muito com isso, é lindo de ver, né? E só que respondendo também, buscando algumas tentativas de resposta. Então, do teu ponto de vista, você está fazendo esse seu processo dentro da consciência que você tem, né? Mas tentando buscar uma resposta para a pergunta da Nicole, eu fiquei pensando aqui como a gente é facilmente manipulável pelas questões mais simples que existem. Questão política. Se a gente não sabe o que está acontecendo, a gente acredita em alguém que demonstra maior conhecimento. Se a gente não sabe sobre finanças, a gente acredita em alguém que demonstre sobre finanças. O mesmo vai acontecer quando a gente não conhece sobre nós mesmas. Se a gente não conhece os nossos ciclos, e foi isso que teve um processo muito forte no período de caça às bruxas, ou de deixar a cultura pagã de lado, porque na cultura pagã, que existiam os eram politeístas, né? Lá a mulher assumia um papel protagonista na sociedade, ela governava, ela lutava, ela não era sexo frágil, ela era sexo como qualquer outro sexo, né? Gênero como qualquer outro gênero. E isso foi muito apagado pela cultura cristã e estimulado quando daquele período de caça às bruxas em que a mulher não é mais permitido entender os seus ciclos. Não observe isso, menstruar é sujo. Não, você não pode isso, você não pode aquilo. E você passa a deixar de prestar atenção em você e passa a aceitar aquilo que vem de fora, porque como você não tem mais essa informação, você simplesmente não a considera. Assim como você não tem uma informação sobre investimento, então você não considera e você guarda seu dinheiro na poupança. Entende? Existe um processo de sistema social que também construiu essa situação que a gente está vivendo hoje e que a gente hoje está tentando desconstruir, não num sentido de lutar contra, mas num sentido de construir um novo. Né? Não, o objetivo não é a guerra, o objetivo é a integração. Então, quando a gente fala que se a mulher selvagem mostra esses seus dois lados para o seu parceiro, opa, temos a presença de um homem aí. Você quer fazer seu ponto de vista? Quer botar seu ponto de vista sobre o que a gente está falando? Vai ser muito bem-vindo. Ninguém estava me vendo. Eu tô passando. Vergonha alheia aqui, gente. Mas ele vai adorar discorrer sobre o tema depois com a gente, pode ter certeza disso. Maravilhoso. Então, isso é muito lindo, porque a gente também aqui, quando a gente está às vezes sentado numa mesa e o Ricardo entra na conversa, ele traz contribuições riquíssimas, que é a visão do masculino que às vezes a gente não tem, né? Então, por exemplo, né, quando eu assisti essa palestra que eu comentei no início da aula com a Paula da Microsoft, o Ricardo estava comigo na mesa. Ele disse, acho que isso é exagero. Eu disse, não, porque o dia que um chefe meu virou para mim e falou se eu queria ser diretora ou se eu queria ser mãe de família, foi determinante para eu decidir não querer mais trabalhar com ele. Porque para ele existia essa dicotomia. Então, não quero lutar contra isso, contra esse modo de ser dele, porque ele já tem mais de 45 anos, mais de 50 anos, e até eu querer mudar o sistema dele para eu ser aceita, eu não vou querer lutar. Então, eu busco outras estratégias. Ou, quando a Paula também falou, as mulheres têm, as empresas dirigidas por mulheres, eu agora não tenho lembrança do valor percentual, mas são alguma coisa como na ordem de 25% a 30% mais eficientes que a masculina. Ele virou para mim e disse assim, de fato, quando as mulheres entram na sala, a gente pula a parte em que a gente fala sobre futebol, a gente pula a parte em que a gente fala sobre sexo, a gente pula a parte sobre que a gente fala sobre tantas outras coisas que não vão direto ao assunto. Quando uma mulher entra na sala, a gente vai direto ao assunto. Então, é justificável
esse resultado, né? Então é legal ter a contribuição nesse sentido do masculino, né? E na verdade o que acontece? É um assunto que a gente está conversando aqui, vão ter várias perguntas, vão ter vários questionamentos e que de repente não vão ter todas as respostas, porque é justamente essas perguntas é que começam a quebrar estruturas, a abrir espaço para a gente meditar, para a gente buscar um livro, buscar um filme, e abrindo as nossas células para um conhecimento, para uma cura, para uma transformação, né? E aí aqui, só para a gente não perder agora aqui do livro, a gente vai falar um pouquinho também, né, Paula, da questão da sedução furtiva dos apetites, né? Sim, gente. Ele encontra ossos saborosos pelo caminho. Ele encontra cheirinho de noz moscada com torta de laranja. E, então, esses são os momentos em que a gente, ao fazer um processo de investigação daquele nosso lado profundo, existem desvios, aquelas coisas que nos tiram do nosso foco, são as seduções, né? Então, quantas de nós aqui já iniciaram algum processo de autodesenvolvimento? Sei lá, comecei a frequentar um terapeuta, tinha lá um objetivo muito legal, vou conquistar isso, e de repente você volta para a terapia e diz assim, olha, então essa semana não deu, porque sabe, eu comecei um projeto tão legal, mas depois eu vi que não era tão bom assim, então eu larguei de mão. Ou olha, essa semana não deu porque eu decidi fazer tal coisa. Então, a gente mesmo vai caindo nessas seduções, aquele projeto parecia deslumbrante, aí esse meu osso suculento, né? Sei lá, a gente cria todas as barreiras possíveis, a gente vai criando os pequenos sabotadores pra gente, quando a gente vai entrar nesse profundo. Mas quando a gente vai com determinação e você diz assim, não, agora tá acabando meu tempo, eu preciso levar o nome das gêmeas para os meus cachorros, pro Manaus, eu vou com tudo. Vou e não vou deixar nada me distrair. Daí passa pelo cheiro de comida e pula por cima da comida e passa pelo cheiro de noz moscada e não pega a torta de laranja. De repente ainda tem uma outra barreira, que é o homem que está vestido de negro, né, que aparece na história. Existem elementos, às vezes, objetivos. Existem pessoas com quem a gente escolhe estar que nos dificultam o acesso ao nosso conhecimento do profundo. Ou existem situações dentro de nós, algum complexo psíquico, alguma coisa dentro da nossa psique que também nos põe um bloqueio. Não, até aqui tu vai, depois daqui não sei se tu vai. Então, existe a determinação, que é aquele momento em que o cachorrinho diz assim, não, sai daí que agora eu vou morder tua mão. Eu sou menor que tu, mas meus dentes são afiados. Então, eu vou para cima porque eu quero conquistar esse conhecimento. Eu quero trazer à consciência essa parte minha que não está na minha consciência, mas que eu sei que eu posso acessar. Então, é o momento que o cachorrinho, ele enfrenta todas essas barreiras. Aquelas que nós mesmos nos colocamos e aquelas que existem, às vezes, objetivamente no nosso mundo. Alguém se reconhece nesse processo? Alguém já viveu isso? Esses desvios de atenção? Já? Legal. Tá. Então, inclusive esses desvios de atenção, né? Eu que atendo em consultório, a gente vê que eles são muito, muito frequentes no período de adolescência, né? O adolescente, ele desvia o foco dele o tempo inteiro. Ele quer fazer aquele curso, ele quer fazer aquela viagem, ele quer organizar o quarto dele e, na verdade, várias coisas às vezes vão acontecendo durante o dia e ele vai perdendo o foco no que ele precisa fazer. Quando ele vai olhar para o quarto dele, ele não arrumou há 10 dias e ninguém quase consegue nem entrar dentro do quarto. Então, assim, com o passar do tempo, vai diminuindo isso, só que a gente muitas vezes é pego por esses momentos de sedução e a gente precisa olhar muito até com quem a gente convive, né? Quais são, no seu dia a dia, quais são as interferências, né? As pessoas que você anda... Os padrões internos, né? Seus também, né?
Então, assim, viver no mundo adulto, muitas vezes é um mundo... Exige essa determinação, essa ferocidade de querer transpor isso que hoje se coloca como uma barreira. Né? Acho que muitas de nós já tivemos a experiência de estar sempre num relacionamento com determinado tipo de homem que, sei lá, para umas o padrão é o homem me trai, para outras o padrão que é o cara é um moleque no final de tudo, para outras o padrão é que o cara nunca assume o compromisso. E esse é um tipo de padrão que nós estamos selecionando no ambiente. Esse padrão é que precisa ser superado. O limite não está no outro, o outro é o que ele é. O limite está em como a gente está escolhendo as situações que nos circundam. No trabalho, no amor, na amizade, em tantas outras coisas. Então, esse é aquele momento em que ele fala do homem de preto, né? Que são os padrões interiores ou situações objetivas externas, pessoas objetivamente externamente, que estão nos dificultando acessar esse processo. Por que isso é legal a gente saber? Porque a gente sabe o que vai acontecer. A partir do momento que a gente sabe, a gente já não é mais ignorante, a gente já não é mais refém do contexto. A gente vai tomar ciência. Está acontecendo isso. Logo, terei que me dedicar um pouco mais. Logo, se não estou conseguindo sozinha, deixa eu me conectar com as minhas amigas para eu ver se alguém me ajuda. Ou vou para uma terapeuta para ver como é que eu supero, transponho isso. Então, a partir do momento que você sabe que essas situações acontecem, no momento de investigação do seu profundo, você vai buscar os meios para superar isso sem fazer disso um drama, sem fazer disso algo que você se sinta vítima. Até tem uma frase que a gente leu aqui: se existe uma força que alimenta a raiz da dor, ela é a recusa a aprender além do momento presente. Essa frase é maravilhosa. Se existe uma força que alimenta a raiz da dor, ela é a recusa a aprender além do momento presente. Então, se eu estou sentindo dor, alguma situação está me trazendo dor, é porque eu estou recusando aprender alguma coisa. Eu estou sentindo uma necessidade de expandir. Pensa num sapato apertado. Se você está usando um sapato que está te doendo, é porque teu pé é maior do que daquele contexto que você está vivendo. Então, tá na hora, amiga, de jogar o sapato fora e comprar outro. Ou anda descalço. Mas não sinta aquela... Não precisa fazer da dor a verdade do teu momento. A dor é um sintoma, é um indicador de que você tem que passar para o teu próximo nível. Né? E, bom, então o que a gente... Paula? Oi, sim? Andréa, na verdade eu queria direcionar um pouco mais até para a Tati, porque foi ela que falou e eu não pode estar sendo uma interpretação completamente errada minha desse momento assim, mas porque está todo mundo, como você disse, então o fato de você mencionar que está todo mundo muito quieta, todas muito quietas, a Tati falou assim, com certeza se a gente está nesse grupo, a gente já está nesse momento. Eu estou ouvindo tudo e agora que eu já ouvi, eu posso me considerar entrar, mas eu nunca me senti nesse momento procurando essa explicação, a não ser que ela tenha sido inconsciente. Sim. Né? Mas assim, conscientemente, eu nunca me peguei. Aí eu achei estranho, será que só eu me encontro nessa situação? Que nunca parou para tentar unir essa coisa? Não dizer que não tem esses instintos, porque às vezes a gente age e para pensar, nossa, nem parecia eu. Isso. Né? Mas conscientemente não. E aí até me chamou a atenção, né? Esse fato, será que todo mundo já está tão assim, né? Avançado, procurando isso? Essa é uma necessidade que surge em que momento? Inclusive, quando a Marcela falou, desculpa, Tati, né, da postura dela tão consciente de tudo que ela ia fazer, que eu acho que eu me sabotei profissionalmente em alguns momentos por não ter essa consciência. Sim, mas a questão é assim, ó, quando você fala assim, eu já estou integrada nesse grupo e não tinha nem conhecimento, né? Você fala isso porque você está buscando alguma perfeição? Você já queria estar nesse lugar? Não, eu estou só constatando uma realidade que eu desconhecia.
Uhum. Então, né? você acredita que você usava a maior parte do tempo o seu lado racional? Ouvindo tudo isso agora, eu acredito que sim. E olha que eu não me acho racional. Sim. Mais incoerente da história, eu não me considero, Uhum. né? E me quem, coloquei nessa situação. sim, quem te convidou foi a Rafa, é isso? Foi a Rafa. E o que te chamou a atenção quando ela falou nesse grupo? Porque Você quer compartilhar? eu não sei se já era esse o grupo que ela fez, ela pode dizer isso, mas eu acho que em São Paulo ela tinha procurado Ela tinha feito um grupo em São Paulo, então, justamente. E quando ela me contou, eu me perguntei que eu nunca procurei conversar com outras, né, mulheres a respeito. Sim, ter esse tipo de conversa que não é a mesma coisa de quando você está conversando simplesmente com uma amiga, né? É diferente. Você está realmente levantando condições, situações, perspectivas, soluções, eventualmente tudo mais. E aí, quando ela me falou agora, né, que haveria essa situação toda, eu falei, eu quero sim. Quero ver. Foi algo que eu nunca busquei. Existe um ditado, Andréia, budista, que é assim: quando o mestre está pronto, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Bom, eu acho que eu demorei um pouquinho. Então, assim, talvez, como você falou, é algo que no teu dia a dia você não dava espaço, né, para pensar ou para trazer para o teu consciente, ou conversava com uma amiga ou outra, mas nem você estava conversando sobre isso, mas automaticamente não num grupo, como nós estamos aqui num círculo de mulheres. Você conversava aleatoriamente com uma amiga sua, né? Então, querendo ou não, você pode estar conversando com uma pessoa que pode estar conversando com a Rafa. Mas essa conversa de vocês duas, dependendo do que vocês estão conversando, já está atuando. Talvez não com a intenção de transformar, só com uma intenção de um desabafo. Mas já é uma autocura. Sim, que me parece. Posso falar uma coisa? Sim, claro. Eu sou a Rafaela, que comprei a Andréia. E só para dizer que, por mais que a Andréia ache que ela não estava inserida nesse contexto, procurando esse contexto, eu sempre, conversando com ela, achava que ela tinha essa visão, que ela tinha muita sabedoria e muita experiência para compartilhar. Então, assim, conscientemente, mesmo que não fosse consciente, ela tinha já essa... Que legal. Que bom. Obrigada. Que legal escutar isso. Essa é a amiga. Simone, você está querendo falar alguma coisa, né? Pode falar. É que, por exemplo, para a Andréia também, né? Eu tô aqui quietinha, né? Oi, lindona! Eu acho que ela desde o primeiro encontro, né? Esse número 6, né? Ele toca muito lá dentro. Essa coisa da dualidade mesmo. A Tati me conhece, a Paula deve me conhecer um pouco, né? E assim, eu também, eu sempre achei que eu levava os dois lados bem. Mas ainda não. Eu não entrei ainda nessa investigação bem profunda, sabe? Eu tenho os dois lados. Eu sei, assim, eu conheço, mas eu não encontrei ainda a fusão dos dois. Não. Pode ser que aconteça daqui a pouco, né? Cada vez eu procuro ele, mas aí vem esses desvios. Não é por mal, não é que eu queira ter só o masculino, só o mandão, só o, né? Eu tenho essa consciência. Mas aonde que eu vou achar o equilíbrio? Né? Eu achei essa palavra bem da Tati também, a fluidez. É complicado. Por isso, talvez a gente fica tão quietinho, entende? Porque talvez agora nessa... Eu nem sei se nós estamos uma hora...
A gente vai fazer uma meditação daqui a pouquinho, aonde a gente vai sair desse nosso racional, e nesse processo da nossa meditação a gente vai buscar encontrar qual é o link para nos aproximar um pouco mais dessa harmonia, para a gente conseguir realmente entrar nesse mundo, né? Então, meditando, saindo aqui do mental, a gente vai tentar encontrar um caminho para isso ficar mais fácil e para a gente poder chamar por isso. Essa é a nossa intenção hoje, a gente poder descobrir um pouquinho mais. Oi, Tati. Pegando só um gancho no que você falou da questão da meditação, né, e do lado mental, Sim. eu acho que o que eu vejo hoje em dia é que existe realmente muito esse estímulo dessa inteligência que é do lado mental. Isso. E a gente acaba deixando de lado, né, a inteligência, né, do coração, a parte instintiva. Eu acho que a gente consegue encontrar o equilíbrio a partir do momento em que a gente começa a treinar esses outros centros, né? E equilibrar mesmo. A gente coloca tanta energia na parte mental que a energia deixa de ir, né, para o centro emocional, para o centro instintivo. Então, acho que quando a gente faz esse exercício de conseguir canalizar, né, a gente, aos pouquinhos, vai percebendo que existem outros lugares que a gente consegue acessar, né? E isso é ótimo, Priscila. Isso é, inclusive, justificável historicamente, né? Se a gente pensa que, a partir lá do sistema cartesiano, começou a se considerar científico tudo aquilo que era possível de ser controlado, reproduzido, descrito, e isso era considerado conhecimento científico, isso que a gente podia estudar, a emoção, ela não segue um padrão. Pelo menos a gente não entendeu ainda qual é esse padrão. Né? Então, é melhor deixar isso de lado, porque isso aqui não é científico. Você tem que ir para o lado científico. O instinto não é alguma coisa que você pode explicar e dizer assim, segue esse passo a passo que você vai conseguir. Né? Então, essas coisas, elas são deixadas de lado, inclusive por uma cultura científica que se impõe na nossa sociedade nos últimos 200, 300 anos. E que já é resultado também lá de uma cultura cristã que vem durante mais de 1000 anos, escrevendo e levando a chegar nisso que seria, então, o científico ou não científico. Né? E o que a Simone trouxe agora é muito lindo a gente trabalhar num grupo, porque as pessoas elas vão entrando no processo e vão trazendo as questões, né? A gente não precisa nem falar muito. Então, assim, o que a Simone trouxe, eu acho que o que a gente está sentindo, eu pelo menos estou aqui com o meu coração meio apertado, parece que a gente está vivendo um momento de morte, né? Até ouvir que a gente tem esses dois lados e que a gente pode caminhar de uma forma harmoniosa com os dois, é como se a gente tivesse que desconstruir uma coisa que a gente aprendeu até agora e renascer. Então, deve estar quem não está com essa angustia no coração deve estar com um mental meio com várias perguntas, né? E aí o que vem até a última parte do livro, enquanto um lado da natureza dual da mulher pode ser chamado de vida, a irmã gêmea da vida é uma força chamada morte. Então a gente tem vida e morte. A força chamada morte é uma das bifurcações magnéticas do lado selvagem. Se aprendemos a identificar as dualidades, acabamos dando de cara com a caveira desencarnada da natureza da morte. Dizem que só os heróis conseguem suportar a visão. O homem selvagem, sem dúvida, consegue. A mulher selvagem, sem a menor dúvida, a mulher selvagem, sem a menor sombra de dúvida, consegue. Na realidade, eles são inteiramente transformados pela visão. Então, assim, é como, não sei se a Paula quer falar um pouco sobre isso, a gente falou, né? Então, assim, às vezes a gente tem que chegar num estado onde a gente vai deixar morrer um antigo padrão e vai abrir as portas, eu estou até repetindo, mas em outras palavras, para esse novo e para esse dual, a gente poder transitar nesses dois mundos com mais facilidade. Então, assim, o que a Priscila estava falando, tem pessoas que são mais mentais, que sempre vão buscar uma resposta, e em contrapartida tem pessoas que são muito emocionais também, que precisam desse lado racional, porque estão
estão aqui na Terra, mas você fala com elas, elas estão sempre no mundo da Lua. Então, cada um precisa dosar o que precisa morrer para renascer. Daí esse já é tema do próximo encontro, né? Que é quando a gente fala da mulher esqueleto, que é um ponto maravilhoso também, que a gente vai daí abordar essa natureza de vida, morte e vida de cada uma de nós. E quando a gente fala a palavra morte, talvez assim como existem as novas hoje, é uma palavra pesada, né? Morte. Quando a gente fala morte, mas gente, a morte ela é uma oportunidade para uma nova coisa vir. Né? Então a gente aqui tem uma visão ocidental de que morte é o fim. Na verdade, morte é o fim de um ciclo e o início para um outro. Né? Deixar com essa. Agora fiquem com esse rojão aí pra gente conversar só no mês que vem. Então, assim, é isso que às vezes acontece nos relacionamentos, homem e mulher, acontece numa carreira. Então, assim, esses ciclos de uma sensação de algo tá morrendo, eles vêm, mas não por um fim, mas sim para a gente conseguir transformar e ter um novo olhar, né? Então, poder conviver com isso e trazer também luz para esse momento, né? O próximo capítulo é a Mulher Esqueleto e ela fala justamente sobre isso. Isso aí. Vamos para a meditação? Vamos lá, então a gente vai... eu não sei se alguém quer fazer alguma consideração antes da gente ir para a meditação. Muitos temas abertos hoje, especialmente para quem está entrando, pode ser uma novidade ainda mais forte. Acho que as meninas que já estão no grupo já estão um pouco mais acostumadas a deixar muitas perguntas em aberto, né? E, na verdade, as perguntas abertas, elas dão oportunidades para a gente enxergar de forma diferente também, buscar respostas no nosso meio. E o objetivo não é transformar o mundo todo, esse processo ele vai acontecer ao longo dos próximos séculos, né? Mas é começar a transformar o nosso mundo, né? E para que o nosso mundo comece a vir com uma nova realidade, que, por exemplo, essas novas mães que hoje estão aqui em peso, super lindas, todas trouxeram de uma certa forma a participação dos seus filhotes aí, também comecem a construir uma educação que traz essa nova visão, né? Essa nova visão que daí vai reforçar uma nova geração que tem um comportamento. Basta ver quão diferente é a nossa geração da geração dos nossos pais. O quão diferente é a geração que está aí com 20 e poucos anos da nossa geração, né? Então, talvez não seja nem tanto tempo quanto a gente imagina, né? Talvez em menos tempo do que a gente imagina a gente começa essa transformação. Mas um dos caminhos que nós aqui enxergamos é essa cooperação entre mulheres, porque durante muito tempo foi estimulada a competição entre mulheres, né? A não colaboração, uma necessidade de afirmação de quem é melhor do que a outra, e não mais de como vamos confiar umas nas outras para cada uma de nós buscar o seu melhor e sermos melhor. Vocês sabem que uma das estratégias de guerra mais eficazes é separar, né? Separar para enfraquecer. Então, por que não gerar um conflito entre mulheres e estimular o conflito entre mulheres para enfraquecer esse processo do feminino? Então, a gente com o círculo de mulheres aqui não está querendo virar as justiceiras do mundo, nem dizer que a mulher é superior ou inferior ao homem. A gente está simplesmente querendo se reconectar com aquilo que é a nossa força nativa e que hoje ela tá bem. A Tati foi pegar um pouco mais de água, só um minutinho. E que hoje essa natureza ela está enfraquecida. Nicole, eu tô te vendo fazer um movimento aí com a cabeça, quer contribuir? Não, faço das tuas as minhas palavras. Acredito muito nisso. Assim, a gente precisa ensinar as crianças, a gente precisa se unir, sororidade. Assim, ninguém quer ser melhor do que ninguém. A gente só quer ser forte, né? Isso. Samantha, a gente começou o grupo falando um pouquinho sobre o síndrome de Rapunzel e ele permeou de uma certa forma um pouco das nossas conversas. Você vai ter que assistir o comecinho para ver o quanto você concorda com essa discussão. Não sei se você quer fazer alguma colocação, já que foi você que trouxe esse assunto para a pauta.
Não, eu achei só um assunto muito, muito importante. Assim, na verdade, essa história, esse assunto apareceu para mim quando eu fui no evento de empreendedorismo, Powerhouse, que foi promovido pelo Flávio Augusto, que é o fundador da WhatsApp e tudo mais. E assim, foi um evento muito bacana sobre empreendedorismo. E uma das pessoas que estava lá era a Ana Fontes, que aqui tem um trabalho da mulher empreendedora e tal. E ela mencionou na fala dela que mais de 50% dos empreendedores brasileiros são mulheres. Só que ali a representatividade, né, assim, no palco e mesmo no presente no evento, tinha muito, era assim, sei lá, 70%, 80% masculino e 20%, 30% feminino, né? Eu vi muito poucas mulheres, tanto na plateia como no palco. E me chamou muita atenção isso. Eu nunca tinha parado para pensar sobre empreendedorismo feminino, e empreendedorismo é um dos meus temas. E aí, então eu tenho pesquisado. Quando eu vi aquele texto, eu achei muito interessante, porque eu acho que a gente precisa dar mais atenção nessa questão das mulheres em posição de poder, das mulheres CEOs, mulheres presidentes de países, mulheres que estão em posição de poder. E a gente tem, eu falo por mim, eu tenho uma tendência a não querer brigar pelo poder, porque eu falo, não, eu não quero ter que roubar o poder de ninguém, eu não quero, porque sempre tem essa coisa muito, tem sempre uma questão de atrito muito forte, e eu penso que as coisas têm que vir de uma forma mais fluida. Mas eu acho que, de repente, é um momento da gente começar a prestar mais atenção nisso, né? E eu achei super pertinente a imagem da Rapunzel, da síndrome de Rapunzel, né? Legal. Muito obrigada. Mas, enfim, eu confundi o horário, por isso que eu não cheguei. Eu achei que começava às 8. Que pena. Samanta, a gente deu bastante atenção a esse conteúdo no início. Depois, quando você for assistir a aula, você vai perceber. Tiveram muitos insights, várias pessoas colocaram seu depoimento aqui, já passaram na área corporativa. Você vai ver, tem coisas muito construtivas aqui na aula. Legal. Muito bacana. Com certeza eu vou assistir depois. Que pena, eu tô aqui na frente do computador desde as 7 horas. Eu estava fazendo meu trabalho. A hora que eu olhei, começava às 7. E eu achei que começava às 8. Mas tudo bem, eu vou assistir depois. Tá bom, obrigada. Obrigada, tá? Vamos a gente vai para a meditação? meditação. Então vamos lá. Quer que eu ponha uma música? Eu coloquei no seu WhatsApp já. Ah, tá. Maravilha. Já acabou minha bateria. Ah, tá. Então vamos ver se vai vir publicidade. Se vem do YouTube, às vezes vem publicidade. Então, gente, se alguém quiser apagar a luz, ficar num ambiente um pouquinho mais tranquilo, fique à vontade. Então, a gente vai novamente deixar os nossos pés bem conectados com a terra. Vai encontrando a tua força nos teus pés. Se quiser, pode dar umas batidinhas com o pé no chão, né? A gente trabalhou com assuntos mais densos, então vamos entregar os nossos medos, as nossas dúvidas, essa questão de que lado que eu estou usando mais, esses conflitos, yin e yang. A gente sabe que a gente tem tudo dentro da gente, que é só acessar, então vamos entregando tudo isso e vamos buscar a nossa essência feminina, a nossa essência como ser humano, saber que a gente vem de uma fonte divina, perfeita, saudável, abundante. Então vamos entregar isso, vamos inspirar grande, soltar. Mais uma vez, inspira grande, solta. Vai pedindo a presença
do teu animal de poder, do teu mentor, do teu eu superior, do teu anjo de guarda. Vai imaginando que no centro do teu chakra cardíaco está entrando uma luz branca dourada, parte da frente, saindo lá nas costas. Em seguida, uma luz verde, entra pela parte da frente, sai lá nas costas. E finalmente uma luz rosa. Vai entrando e saindo lá. Entre as tuas sobrancelhas, o terceiro olho, uma cor azul índigo, vai entrando, vai saindo lá atrás da cabeça. O teu plexo solar vai entrando uma luz amarela, vai saindo lá atrás das costas, vai trazendo o teu poder pessoal. Abaixo do teu umbigo uma luz laranja vai entrando, saindo lá atrás. Agora a tua garganta, vai entrando na parte da frente um azul céu, azul claro, saindo lá atrás, na nuca. Uma luz vermelha vai entrando no teu primeiro chakra, tua região genital. E o alto da cabeça, uma luz lilás, violeta. Vai te conectando ao céu, enquanto as tuas pernas te levam aqui para a terra. Vai percebendo que você está inteiro. O quanto você é inteiro. O quanto você é provedor do que você necessita. Ou provedora. Vai deixando essa harmonia acessar todas as células do teu corpo. Esse processo de alquimia vai acontecendo. E agora que você está em harmonia, eu vou contar até 7 e eu quero que você fique apenas como uma observadora. Não julgue. No número 7, você vai olhar para você atuando de uma forma racional. Quando você atua racionalmente no teu dia a dia, nas tuas relações. Como você se apresenta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Te observa. Imagem, comportamento, roupa. Simplesmente acolhe esse teu lado. Sem julgar. Tira uma palavra desse momento. Leva para ti. Ou uma emoção. Fechamos essa tela mental. E eu vou contar até 7 e você vai se observar quando você está no seu lado intuitivo, criativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sente como você é quando você está no seu lado intuitivo, selvagem, criativo. Se alguém não conseguir, não tem problema. Com o tempo ele vai se apresentar. Vai trazendo essa sensação, esse sentir. Vai percebendo que você pode transitar entre esses dois lados. Vai fechando essa tela mental. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fecha. E agora,
você vai imaginar na sua mão esquerda uma chave. Essa chave vai te dar acesso a esses dois mundos. Pode ser uma chave, pode ser um talismã. Guarda ele no centro do teu peito. E quando você precisar, você já tem o caminho. Vai criando uma frase, um mantra para esse acesso. Algo que te empodere, algo que te facilite usar essa chave ou esse talismã. Vai agradecendo todas as mulheres desse grupo. Imagina que você está num círculo, num grande círculo. Tem uma mulher à sua direita, que você dá a mão. Tem uma mulher à sua esquerda. Nós formamos agora um grande elo de gratidão, de alegria, de reconhecimento, de empoderamento, de transformação, de cura. No centro dessa roda tem uma fogueira. Agora que o fogo está ali presente, o seu animal de poder está à sua frente, ao seu lado ou atrás de você. Quem já reconhece seu animal de poder, agradece. Quem não reconhece, pede para ele se apresentar. Hoje ou nos próximos dias. Nessa fogueira, você pode entregar o que você sentiu hoje que te impede de entrar na dualidade. Entrega, liberta, desapega. Talvez algo que você tenha falado para você, algo que você ouviu de alguém, algo que você ouviu na sua infância. Entrega. Ou alguma emoção. Essa fogueira agora se desfaz. Você agradece seu animal de poder. Agradece a mulher da direita, da esquerda. Esse círculo vai se desfazendo. E você vai voltando para o teu espaço. O lugar onde você está. Para o aqui e agora. Inspirando, expirando, sentindo todos os teus chakras alinhados. Sente os teus pés, mexe, sente as tuas mãos, o alto da cabeça, vai mexendo o teu pescoço. Inspira e expira. Vai voltando para o aqui e agora, mexendo o teu corpo, os ombros. Inspira grande, volta. Sem pressa, no teu tempo. Tá todo mundo bem? Vai só levantando a mãozinha, isso, Paula vai passando só para mim ver, todo mundo bem? Aí, ó. Ok. Legal. Ok. Todo mundo bem, tá bem. Que ótimo. Se alguém quiser, como a gente está com o nosso tempo já esgotando, se alguém quiser fazer algum comentário, escreve aqui no chat, que aí depois eu e a Paula lemos, tá? Alguma coisa sobre a meditação que vocês queiram compartilhar, podem escrever aqui no chat, tá bom? E agora a gente tem uns recadinhos administrativos. Eu sei que depois da meditação não dá vontade, mas a gente precisa
conversar com vocês sobre isso, né? A gente está no nosso 6º encontro e pela experiência que a gente tem com os encontros presenciais, a gente tem sempre pessoas que entram e pessoas que saem do nosso grupo presencial, né? Por motivos diferentes. Às vezes a pessoa está viajando, mas diferente do nosso grupo online, que a gente tem um grupo fechado, o presencial sempre teve o giro de mulheres. Só para explicar, nós temos um grupo de lobinhas presencial aqui no Rio, onde eu e a Paula moramos, então a gente uma vez por mês se encontra com lobinhas olho no olho. Isso. E temos o grupo online, onde algumas pessoas já estão no 6º encontro, e hoje temos convidadas aqui. Né? E o nosso intuito de trazer convidadas são 2. Na verdade, a gente iria abrir uma turma do zero do livro, né, para começar a leitura do livro. Só que a gente viu que como no presencial a gente tem novas pessoas entrando o tempo inteiro, e isso não enfraquece, pelo contrário, isso vem reforçando a integração, a gente tem a sugestão de integrar novas participantes para que daqui para frente o grupo continue com novas integrantes. Então, é um trabalho que as pessoas costumam relatar para a gente que é difícil de explicar para os outros. Então, foi por isso que a gente deu a abertura para trazer visitantes, né? Para que esse trabalho fosse conhecido de outra forma que não só esse diálogo. Então, para quem tiver interesse em continuar o grupo, a gente costuma já fechar um bloco de 6 encontros, um pacote. Começa em agosto? Começa em agosto, né? Porque esse é o nosso último encontro. Então, em julho, a gente está encerrando o pacote de 6 encontros do semestre anterior. Em agosto, a gente começa um novo pacote. E todas as pessoas que fazem parte do grupo online, elas ganham acesso a uma plataforma em que a aula de hoje, por exemplo, ela está gravada. Então, se em algum momento, eu tive que sair mais cedo ou eu não pude participar, isso fica como acesso para todo mundo poder acessar quando for o momento, né? Às vezes é no final de semana, às vezes é quando tem o momento de participar. E assim, como são aulas que transformam muito, né? Então, a gente tem pessoas aqui que estão desde o primeiro encontro, então são processos de transformação, de cura, de saltos quânticos, na verdade. Então, é importante, às vezes, você realmente, até no seu momento, revisar a aula 1, 2, 3 vezes, fazer a meditação. Então, assim, a gente tem depoimentos de pessoas que assistiram não a aula online, assistiram depois, que tiveram várias revelações. Isso. Né? E a gente está falando de uma forma aqui muito carinhosa, a nossa intenção não é ter números, e sim ter realmente um despertar de consciência desse feminino, né? É um trabalho que eu e a Paula a gente faz com muito carinho, com muito amor, e logicamente a gente, né, vai cobrar alguma coisa, porque tem toda a questão de plataforma, de Zoom, de Eduz, a gente tem, né, questões tecnológicas, né, que a gente precisa pagar custos. E quem está no grupo e quiser continuar, a gente vai ficar muito feliz. As novas que quiserem se juntar a nós, muito bem-vindas. E que seja uma coisa muito do sentir e do coração de vocês. É isso. Isso aí. E a gente está com, para quem quiser, a gente tem uma vivência que vai acontecer dia 19 de agosto. O valor desse. Tá, sim. Deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá. Esse encontro, os próximos 6 encontros, o total é R$480. Esse valor, você pode pagar à vista ou pode parcelar no cartão em até 12 vezes de R$48. Daí, quem tiver interesse, a gente manda o link. É só nos chamar via WhatsApp ou via e-mail. Daria um custo de R$70 por encontro, isso, né? Exatamente. Para quem quiser também participar, a gente vai ter um encontro, uma vivência presencial, né? Que foi uma demanda de algumas pessoas do online, para a gente ter um encontro presencial. A gente vai organizar dia 19 de agosto aqui no Rio de Janeiro, um dia inteiro de uma atividade que a gente está chamando de Nutrindo Sua Essência Feminina, porque nos nossos encontros a gente fala muito de acessar a essência feminina, mas nosso intuito nessa vivência desse dia tudo bem, acessei, e agora? Né? O que eu faço com isso, com essa nova informação?
Então, o Nutrindo Essência Feminina tem essa intenção de trazer para a prática do dia a dia e de, se não estou acessando, que parte de mim está precisando ser curada, o que eu estou precisando olhar com carinho. Então, esse é um dia inteiro de vivência aqui no Rio. Então, começa às 10, é numa casa, numa residência de uma pessoa escolhida a dedo, porque é uma casa que tem uma energia muito boa, é um local onde a gente vai ter uma pessoa cozinhando pra gente, nutrindo não só a nossa essência, mas também o nosso corpo, né, com uma pessoa muito, muito especial cozinhando pra gente. E essa vivência, ela tem o almoço incluído e os coffee breaks, ela é 530. Para quem tiver interesse em participar dos dois, a gente está fazendo um combo especial até o dia 14/7, que é sexta-feira da semana que vem, que os dois saem por 908, tá? Todos esses cursos, esses encontros, eles estão com disponibilidade de pagar boleto, cartão ou transferências, depósito bancário, conforme o interesse de cada uma. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Para as meninas novas, como é que foi a experiência de estarmos num grupo online? Isso é interessante ouvir também. Pode falar. Eu achei... Opa. Pode falar, Priscila. Eu achei muito legal, eu achei o tema super interessante, é muito bacana, assim, ouvir o ponto de vista de cada uma e a vivência de cada uma, e a gente sempre identifica um pouquinho da nossa história, da nossa percepção no que cada uma está dizendo. Então foi muito bacana, eu gostei muito mesmo. Que ótimo, maravilhoso. Obrigada. Muito obrigada. A Marcela também queria falar, né, Marcela? É porque daqui a pouco o neném começa a chorar aqui de novo. Aí eu não consegui ouvir o dia do evento, que vai ser... Dia 19 de agosto. Tá, ótimo. E para mim foi muito interessante. Eu nunca tinha participado de uma plataforma tão ao vivo e sentindo a presença realmente, assim. É claro que é diferente, né? Do pessoal, mas do pessoalmente, mas foi muito bom. A Paula também tinha falado isso quando ela, antes um pouquinho dela sair, ela precisou ir atender a neném dela. Mas foi muito interessante, a vontade de continuar aqui conversando para sempre, realmente, é muito bom. Obrigada, a gente agradece aqui o carinho de vocês também. E Andréia, estou respondendo para você que você está falando, mas para todas, vocês vão perceber que no decorrer da semana, o que foi falado aqui, fichas vão caindo, transformações vão acontecendo. É como se fosse aberto um portal aqui. Então, quem já está há mais tempo sabe disso. Então, preste atenção no que você se questionou hoje, que respostas vão vir durante a semana. Legal. Simone, você queria falar? Você tinha levantado a mão? Eu quero tirar só uma dúvida. Sim. Eu que já estou desde o começo, né? Então, assim, teoricamente, hoje seria o último. Isso. É isso. Tá. Por isso que a gente está falando dos próximos 6 encontros, entende? Para quem quiser continuar o estudo do livro, daí tem que renovar o plano. Tá. E aí vocês vão mandar tudo via e-mail para gente. Isso, via e-mail e no grupo fechado do Facebook também. Tá. E o combo é o valor de 408? 908, que daí tem os encontros, os 6 encontros, mais a vivência presencial. Tá. Isso aí que eu botei até um especial. Tá bom. Tá bom? Porque se você for comprar a vivência individual, ela é 530 e o pacote dos 6 encontros é 480. Isso. Então, somando isso, daria 1.110. 1.110, né? Tá. Entendi. Joia? Mais alguém com alguma dúvida? Andréia, sim. Oi. Pode falar. Opa, peraí. Isso. Acho que aí. Eu queria agradecer o convite da Rafa e agradecer vocês e todas as meninas, porque realmente é bem bacana. Como eu falei, não tinha feito ainda, achei muito legal. Vou prestar atenção em tudo que a Tati falou, né, nas orientações que ela passou agora para avaliar. E vamos ver se em breve eu tô com vocês de novo.
Legal, Tá que bom. bom. Obrigada pela tua participação. Obrigada a vocês. Então não dá vontade de ir embora, né? Mas a gente precisa deixar todo mundo seguir a sua vida e nós a nossa, né? Vamos dar um tchau coletivo, eu vou tirar todo mundo do mute e a gente se dá um tchau, assim, ó. Tchau. Muito obrigada. Prazer. Até o próximo encontro. Até o próximo, Mel. Gente, vocês podem curtir a nossa página, a gente tem Grupo Essência Feminina no Instagram e no Facebook. Beijo, gente! Manda beijo. Muito bom estar com vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.